Boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, né? No horário de Brasília, boa tarde. E bom dia, boa noite para quem vai nos assistir depois. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos a esta live de 80 anos da obra de Bartolomeu Campos Queiroz. Pedimos desculpas de antemão porque não conseguimos transmitir diretamente para o canal do Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz. Estamos fazendo a transmissão aqui para o meu canal, Nifa Parreiras, e depois essa live será exportada lá para o Centro Cultural. Por razões técnicas do YouTube, a gente não conseguiu hoje transmitir ao vivo do Centro Cultural. Mas a ideia é, nesses 80 anos, né, nessa celebração de 80 anos do Bartolomeu Campos Queiroz, é a gente fazer outras lives com outras convidadas, convidados para festejar esses 80 anos do nosso estimado escritor Bartolomeu Campos Queiroz. Rosinha, com você. Boa tarde a todos e todas. Igualmente, cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo em todos os canais digitais. É um prazer muito grande e sempre um privilégio poder falar do escritor Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu vou citar um, um pouco sobre o meu trabalho aqui em Papagaios, Minas Gerais. Eu sou Rosa Maria Filgueiras Vieira. Bartolomeu me conhece desde os 13 anos de idade, me conheceu desde os 13 anos de idade. Mas muito antes de mim, era amigo e companheiro de adolescência da minha mãe, das minhas tias, frequentava a casa de minha avó. E Bartolomeu ficou mais íntimo comigo a partir de 1975, quando eu estudava no Colégio Padre Machado, e a professora, então, fez referência ao primeiro livro publicado dele, O Peixe e o Pássaro. Ela me disse que ele era de Papagaios. Então, eu disse a ela que eu conhecia. E foi aí, desde então, que eu me apresentei em Belo Horizonte, e depois dessa época não deixei mais de frequentar a casa do Bartolomeu e conviver com ele. Ele esteve presente em Papagaios durante a gestão de secretário de Educação e Cultura, durante 12 anos aqui, de 2001 até 2011. Ele fez palestras regularmente para os professores sobre a importância da literatura na sala de aula. Bom, a princípio, é essa história, e dizer também que eu dirijo o Centro Cultural, que nós conseguimos construir com verba governamental e a ajuda municipal, para acolher todo o seu acervo. Inauguramos esse ano, o NINFA esteve presente, e Bete Serra, muitas autoridades estiveram presentes e participaram desta inauguração importante, porque ela celebra o espaço onde o Bartolomeu terá sempre exposto ali o seu acervo literário. É um espaço vivo, porque a gente pode, a cada tempo, apresentar nos balcões expositores e nas paredes um tema diferenciado. Nós inauguramos com a memória e a identidade. Agora, em outro tempo, nós podemos inaugurar os vieses da literatura, nós podemos inaugurar a sua arte de andarilho, de cultura, e ele não era só um escritor, né? Bartolomeu era um poeta, Bartolomeu era um filósofo, Bartolomeu ele tinha um olhar muito refinado para as artes, de modo que, assim, nós temos muitos assuntos para apresentar e temos muitos temas para desenvolver. É Tô isso aí, aí. Rosinha. Então, agora eu vou também falar um pouquinho da minha relação com Bartolomeu, com a cidade de Papagaios, né?
Eu trabalhei muitos anos na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e num dos congressos da Fundação, na Universidade Federal Fluminense, conheci Bartolomeu pessoalmente. Já tinha conhecido alguns livros dele quando eu estudei na UFMG. Comecei meus estudos, né, de letras na UFMG, depois eu terminei aqui no Rio de Janeiro, na PUC aqui do Rio. E foi muito bom conhecer ele ali ao vivo e acompanhar a obra a partir dos anos 87, né, quando ele publica, por exemplo, Correspondência e todos os outros que vieram. E teve um momento que ele me convidou para fazer uma espécie de uma biografia sobre ele, né, e também um estudo da literatura dele. E eu fui fazendo isso paralelamente, mostrando para ele. Esse trabalho ficou pronto, depois que Bartolomeu já tinha nos deixado, Janelas da Escrita, publicado com o Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, que na verdade é a Associação Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, né? E com o FEC de Minas Gerais, o Fundo Estadual de Cultura. Então, ao longo desses anos, eu sempre me identifiquei muito com a obra do Bartolomeu. Vou ler para vocês um trechinho. Eu sou também do interior de Minas, sou de Itaúna, de uma cidade próxima, né, a onde Bartolomeu nasceu e onde ele transitou, ali nos arredores todos, né, de Itaúna, Papagaios, Pitangui, Pará de Minas, Divinópolis, Bom Despacho. Minha mãe guardava com cuidados de sete chaves sobre a cômoda do quarto 3 cadernos. No primeiro, ela copiava receitas de amorosos doces. Suspiros, amor em pedaços, baba de moça, casadinhos e fazia olho de sogra de cor. No segundo caderno, ela anotava riscos de bordados, com nomes camuflados em pesares. Ponto atrás, ponto de sombra, ponto de cruz, ponto de cadeia, laçadas e nós. No terceiro, ela escondia longas poesias, boiando em sofrimentos. A louca da Albano, tédio, o beijo do papai. Eu reparava seus cadernos, encardidos pelo tempo e pelo uso. Admirava sua letra redonda e grande, com caneta de molhar, sem ainda desconfiar das palavras. Eu sabia do todo, sem suspeitar das partes. Durante muitas tardes, com o pensamento enfastiado de passado, ela passava as páginas, lentamente, espreitando as folhas vazias, como se cansada de escrever e de pouco exercer. Eram sempre as mesmas comidas, os mesmos pontos, a mesma poesia e muito por decidir. Eu vou passar para a Rosinha, que ela agora tem ali um trecho também para ler e vai falar da relação dela, né, com a dona Pitita e de Bartolomeu, com papagaios, com a cultura, com a educação da cidade. Isso. Eu vou pegar um trecho do livro dele para ler em silêncio. Agora, meu ofício de escrever pede coragem. Assim eu penso. Ao me ver recostado na cadeira, esperando a palavra acontecer, para inaugurar a página que me espia e interroga. Quando a palavra acontece, é mais um passo que se anda mistério adentro. A palavra amplia o mundo, ela clareia seus escuros sem lhe roubar as sombras. Também, um mundo como eu não se mostra por inteiro. Esse trecho é maravilhoso. E ele fala aqui também que olhar é tentar descobrir o ocultado. E quanto mais reparava, mais o mundo me invadia. Para escrever, há que se ter o que dizer. O olhar não esgota as coisas, eu me repetia. O mundo foi escrito em vários alfabetos. Por ser assim, era preciso de tempo em tempo descansar o olhar, encarar a noite, cegar-se com o dia
e ter vista nova para confrontar-me com minha própria letra, que registrava o mundo que duvidava em mim. Ler meus registros era me ver no espelho. Ao se reparar espelhado, há sempre a vontade surda de alterar o refletido. Daí, escrever era reescrever sempre. Pois é, gente, é isso aí. Dá muita saudade. E a gente fica sempre se perguntando: se Bartolomeu estivesse aqui hoje, o que ele estaria dizendo de tudo isso? Desse envolvimento, da educação, desse pouco interesse por parte dos alunos do ensino médio com a leitura, das crianças, dessa situação de democratização da leitura literária que ainda não se fez acontecer de forma democrática, como era o sonho dele, né? Ah, Ele, Rosinha, eu arrisco a dizer que ele estaria escrevendo todas essas belezas que ele deixou para a gente, continuaria a nos brindar com desafios, né? E a sem nos dúvida, deliciar com essas produções literárias. sem dúvida, Ninfa, ele encontraria uma saída, uma janela para continuar no Windows, como ele dizia. Isso aí. É. Ele encontraria uma janela. Bom, falando da relação dele aqui com papagaios, Bartolomeu, desde 2001, quando eu me dediquei ao serviço público, fui convidada para assumir a Secretaria de Educação e Cultura, ele me incentivou muito e me apoiou muito. E no primeiro momento, eu relutei, eu não queria aceitar, porque eu ia cair de paraquedas num serviço que eu nunca tinha vivenciado. E ele falou: não, Rosa, você vai, nós vamos te ajudar. Eu falei: olha, Bartolomeu, eu vou precisar de muita orientação. Ele falou: não, nós vamos te orientar. Então, a gente seguiu juntos nessa caminhada. A Fundação Amai Educando deu um suporte muito grande no início. Nós fizemos uma grande reunião municipal, convidando todas as instâncias da cidade, o setor de saúde, o setor de obras, o setor administrativo, o setor das escolas, porque naquela época não havia, estava sendo instituída a Secretaria de Educação com, com mais responsabilidades, com mais decisões a serem tomadas pela própria secretaria. Bom, Bartolomeu foi fundamental. Aí, quando veio a possibilidade de comprar o imóvel que hoje é a Casa da Cultura, aí ele ficou enlouquecido, ele ficou com uma felicidade enorme. E eu falei: Bartolomeu, como é que eu vou fazer para mobiliar esse espaço? Ele falou: Rosa, é fácil, é só você ir de casa em casa na população e propor uma permuta. Você dá um móvel novo e eles te dão um móvel antigo. É claro que algumas pessoas vão relutar, não vão querer, mas outras vão. E assim nós fizemos. E rapidamente conseguimos montar um acervo e fui, então, fazer um resgate sociocultural, com a ajuda das escolas. Eu, como secretária de Educação, também era coordenadora de uma faculdade que funcionava aqui. Eu envolvi todo mundo, a sociedade, as escolas, em prol do resgate para a história de papagaios. Foi quando nós organizamos o livro A História de Papagaios. Logo depois, começamos a fazer esse resgate para fazer história, ele empolgado, ele fazia parte disso, acabou morrendo no meio do caminho e já deixando Ninfa responsável por essa tarefa importante, porque já em vida ele escolheu
escolheu-a para fazer o registro da sua biografia, né? E não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, eu já disse isso para a Ninfa, porque Ai, obrigada, Rosinha, pelo carinho. É muito não, legal ouvir isso de você, que você conta, que Bartolomeu fala para você. Você vai montar esse centro cultural, né, essa é, casa de cultura Dona Petita, é, como você montou, Dona Petita, é, avó da Rosinha, professora do é, Bartolomeu, que ele tanto amava, que ele tanto gostava e de quem recebia muito carinho, né? Você é, monta esse acervo com a ajuda da população, com o com certeza, coletivo, com cada com o um coletivo. participando e doando. Isso é muito É, bacana, que é assim que se e faz ele uma. primava, né? Uhum. Ele primava por isso. Ele primava por isso, era princípio para ele, aquela casa seria o coração da memória de todos. Ele falou, Rosa, isso aqui é um espaço de todos que participaram desse povoado e da construção dessa história. Então, nós temos que dar voz para todos falarem, buscar os mais antigos, resgatar quem foram os primeiros comerciantes, quem foram os primeiros professores, como é que se organizou as escolas, e você vai fazer todo esse resgate, lançar é, a, as dúvidas na faculdade, pedir os alunos para pesquisarem, e isso foi feito de uma forma muito séria, muito organizada, muito responsável, e ele sempre monitorando, dando ideias. Olha, vai no arquivo público em Pitangui, porque lá em Pitangui tem todos os documentos de todas as cidades aí da região Centro-Oeste, foi a terceira comarca no Brasil, aí em Minas, então você tem um local propício para buscar as pesquisas. E foi assim que nós começamos, fazendo esses resgates, e ele fazendo palestra para os professores desde 2011 até 2000 desde 2001 até 2011. Ô, gente, era tão interessante as primeiras feiras de livros que a gente organizava. Ele falava comigo assim, ele nunca falou comigo assim, você está fazendo errado. Não. Ele falava assim, podemos melhorar, podemos melhorar. Esses livros expostos aqui não são todos literários. Aqui tem muito texto que não é literário. Aí eu falei assim, então você tem que falar para todos e me orientar e me ensinar, porque eu preciso fazer bem feito. Eu quero acertar. E ele, então, me explicava, dava exemplos do que é um texto literário, que é um texto divergente, um texto didático, que é um texto convergente, e, e foi falando para os professores, e nós fomos mudando as feiras. Quando chegou em 2011, ele assentou assim numa mureta da escola, uma feira de livros gigante, que nós estávamos com ela e abarrotado de pessoas, de pais, de alunos, de gente comprando. Nós trouxemos um representante do Sebo em Belo Horizonte com muito livro de literatura de ponta, cada coisa encantadora. E ele sentou e falou assim: como vocês avançaram? Eu fiquei feliz. Ai, que bacana, Rosinha. Olha aí ele te falando, né? Temos que Como melhorar. você. Então, acho que quando você ficou com aquela nostalgia dele, até eu te dei uma cortadinha, acho que é por aí, né? Temos que avançar e melhorar e tentar fazer o melhor. E sempre falava isso, né? Da Sempre gente falar. dar o melhor de si, fazer o melhor de É, si. Eu vou aproveitar que a Rosinha falou de história de papagaios para falar desse livro. Não sei se está dando para vocês verem, é um livro de capa colorida. é, Ele é o livro. traz a foto da Casa de Cultura Dona Petita, né? Esse casarão do século XIX, um casarão todo restaurado, que hoje funciona como Casa de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e como um museu histórico da cidade. E é nesse casarão que todo o mobiliário, as doações da família Queiroz ficaram até abrir esse ano o Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz.
E essas histórias começamos a organizar juntos com uma equipe também muito competente da cidade, com a Rosinha, com a dona Lourdes, dona Lili, É, né, várias delas parentes da Rosinha, e colhendo depoimentos de moradores, de pessoas que podiam escrever e contribuir, pesquisando cartas, mapas, material histórico, que Rosinha foi várias vezes em Pitangui, que é um centro histórico importante, né? Para quem não conhece Pitangui, não conhece a importância dessa, que era uma das 7 vilas de ouro de Minas Gerais, né? é, Localizada ali na região de Pompéu, de Papagaios, de Pequi, de Maravilhas, Martinho Campos, para citar algumas vizinhanças. Então, história de Rosinha ia vida. lá para buscar jornais e me mandava esses jornais para a gente ver o noticiário histórico de Papagaios, para a gente acompanhar todo o processo da cidade, desde uma vila de paragem, né? Até ela se consolidar como uma cidade e ser essa cidade de coração de Bartolomeu, a cidade que ele escolheu para ter uma família afetiva, para ter uma família amorosa, como teve, como tem ainda, né? E aí nós fomos agregando outras amigas e amigos também, chegando perto e fortalecendo essa associação cultural que foi criada em 2012, no ano que ele nos deixou, e que hoje, né, eu vou dizer assim, é um complexo cultural que, além da sede da Associação Cultural, que é o Centro Cultural, a gente tem a Casa de Cultura Dona Petita, me desculpa, que é esse casarão antigo, o espaço físico do Centro Cultural inaugurado esse ano, e o Espaço Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, que é um auditório com palco para receber centenas de crianças, de adultos, visitas, espetáculos, apresentações musicais, literárias, teatrais, saraus, etc. Então, gente, quem estiver planejando ir a Minas Gerais, coloque na agenda alguns dias em Papagaios, é uma cidade que vai receber vocês muito bem, tem hotel bem charmoso na cidade, Obrigada, e vão com conhecer certeza. o Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz. Ah, este livro. Inicialmente, né, Rosinha, ele É, foi feito com todo o patrocínio da Prefeitura de Papagaios, com o prefeito é, Mário Reis, né? E, Mário Reis. posteriormente, o Sesc Nacional fez também uma A edição doação. É, especial, né? E essa é, edição foi distribuída para várias unidades do Sesc pelo Brasil e é. circulou e está nas bibliotecas do Sesc. Eu me surpreendi várias vezes quando estava viajando para ministrar oficina de criação literária em Sesc, em Pernambuco, no Piauí, e também no Acre, e Santa É, Catarina, e Espírito Santo, etc. Chegava na biblioteca e tinha esse livro lá. Ficava muito, muito assim, verdade. contente com isso, né? Vendo É. esse retorno tão bonito. É um livro de miolo em couché, com reproduções, com fotografias, com poemas. É um livro muito bonito de ser visto, de ser pesquisado e lido. É verdade, Nício. Verdade. Eu sinto nessa época a gente não ter colocado uma foto dele em nenhuma das páginas, né? Porque o livro traz o nome dele na capa como organizador, junto com vocês, mas Rosinha, não tem aqui a foto dele na tem, orelha, minha tem. querida. Pois Você é, está na muito quarta capa melancólica tem. hoje, Rosinha. Tô querendo Nem colocar. sempre precisa ser lembrado pela foto, ele está sendo lembrado por Verdade. esses feitos todos. Você está mostrando como que ele está na É, construção desses espaços culturais da cidade e nessas iniciativas culturais, né? Ele é sempre dando verdade. força e fazendo essa escolha por Papagaios como uma cidade dele, e que ele deixou esse legado todo agora, né? É um Ah, acervo maravilhoso. eu queria muito ter colocado uma foto dele partindo o coco do cerrado, com um facão enorme na mão, sentado no chão da calçada, que era um hábito que ele tinha quando jovem aqui, quando morava aqui. Eu queria que tivesse colocado isso quando a gente fala dos costumes das pessoas aqui naquela época. E eu sempre que leio, eu falei, gente, poderia ter feito
um registro de algumas pessoas fazendo farinha, torrando farinha, fazendo biscoito no fogão de lenha, no forno de barro, que é uma coisa hoje muito difícil de se ver, partindo coco com um facão enorme. Mas eu penso que, quem sabe, a gente ainda faz uma segunda edição até para poder ampliar mais outras informações que a gente já conquistou. Mas é isso aí, Ninfa, bem lembrado, tem mesmo o retrato dele aqui na quarta capa. E a Ah, gente sempre fica com um sentimento de falta também. Esse sentimento de falta é é, bom porque nos desafia, né? A gente exatamente. está elaborando aí um projeto para uma publicação sobre os 80 anos de Bartolomeu, né? Isso. E, e poder pensar, enfim, já são praticamente 50 anos de obra que ele completou, são 80 anos de vida, se ele estivesse vivo, é Exatamente. claro, mas a gente É, celebra ele vivo, né? Essa obra viva, e é. 50 anos de obra literária que ele começa a publicar no início dos anos 1970, né? Quando ele publica O Peixe e o Pássaro. Então, a gente Isso. tem muitas razões para celebrar e para sonhar tantas coisas, porque eu acho legal contar para as pessoas que estão nos assistindo e as que nos vão assistir também, lembrando a vocês que por um erro técnico não conseguimos transmitir no canal do Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, por isso estamos transmitindo no meu canal, mas esse vídeo, essa gravação será transportada para o Transportar. canal. É É. bom lembrar a vocês que agora lá no canal tem um vídeo com a visita guiada com a Rosinha. E dentro de alguns dias vai entrar outro vídeo que é a visita guiada comigo. A Rosinha pegou uma parte e eu peguei outra. Algumas coisas coincidem. E foi o Rodrigo Reis que fez essa produção toda, a edição dos vídeos que ficaram maravilhosos. E quem não conhece ainda, vai saborear a visita pelo vídeo. Quem conhece vai ficar com mais vontade de voltar. Né? Regina Porto, que está aqui com a gente no YouTube, esteve na inauguração também do Centro Cultural, né? E aí a gente volta a dizer que nós faremos mais lives agora no domingo de setembro, deve ser no domingo dia 22, teremos mais uma convidada para estar aqui com a gente, falando desses 80 anos. Aí, em outubro, faremos outra live. Já temos aí a Beth Serra, a Regina Porto, que já toparam falar com a gente, e vamos chamar outras também apaixonadas pela obra do Bartolomeu, estudiosas, que se dedicam a essa tarefa que é nossa, né? Que é estar sempre lembrando e rememorando a delícia dos textos do Bartolomeu. E agora, Rosinha, eu acho que você podia falar para a gente assim de Hum, todo esse processo de construção do Centro Cultural. O Centro Cultural ele tem uma arquitetura contemporânea, né? É muito é, interessante, porque vocês podem ver pela capinha da visita guiada, que são sim, construções, edificações muito diferentes, uma do século XIX, outra do século XXI, e é. nesses deslocamentos todos, essa obra do Bartolomeu que está no Centro Cultural. E qual obra é essa? Os móveis. Móveis da casa, do escritório, É, da sala, da cozinha também dele, da copa dele, os livros, as coleções, quadros, porta-retratos, miniaturas, prêmios, documentos também. E aí, Rosinha, podia falar para a gente da transição dos espaços, que essa transição ainda está acontecendo. E conta é. para a gente um pouco sobre isso, Rosinha. É, isso se deu com o término da construção do Centro Cultural. Nós, quando o Bartolomeu morreu, a Maria das Graças ligou para mim perguntando se eu aceitaria receber o acervo do Bartolomeu aqui em Papagás, porque era a cidade de coração dele, e ele sempre voltava a Papagaios e toda a vida gostou muito daqui, sempre falava com Maria das Graças. Eu deveria ter feito a minha casa antes de iniciar em outro lugar, lá em Papagaios, porque lá eu tenho muito mais amigos. Aí
Mas da mesma forma que ele falava isso com o Maria das Graças, com outros ele falava diferente, que ele amava morar em Belo Horizonte, né? Que ele amava morar. Ele, ele, ele amava as pessoas do lugar. Ele amava aquelas pessoas e queria estar com elas numa situação muito prazerosa, de muita intimidade. Ele fazia questão de se mostrar íntimo naquilo que ele gostava muito. Mas o Centro Cultural foi assim. Depois que a família morreu, nós acolhemos nas salas, junto com a história do museu da gente papagaiense, que ele também se tornou agente papagaiense, quando ele optou em viver aqui, aí nós distribuímos todo o acervo da biblioteca que ele tinha no apartamento dele lá na Rua Pernambuco, em Belo Horizonte, a sala de estar, o escritório de trabalho e um móvel bonito que ele tinha na cozinha, na copa do apartamento dele, com um banco. Esse banco veio para cá, esses móveis todos vieram para cá, com exceções de algumas telas bonitas, importantes, que ele tinha na parede, que ficaram com Maria das Graças, lá em Belo Horizonte. As demais vieram todas para cá, eu tive o cuidado e o trabalho de ir à casa da Maria das Graças, ficar os 2 dias lá, separando, folheando livro por livro, olhando para poder trazer, porque ele brincava que ele guardava dólares dentro dos livros e debaixo do colchão. E a Maria das Graças falou, senhor Rosa, vai ter que verificar. Eu falei, meu Deus, que tarefa é essa? Mais, quase 5.000 livros, Conta folheando. para gente quantos mil dólares vocês encontraram, Rosinha, por favor. Onde eu vou falar com você? Dólares nós não encontramos nenhum, mas deveria ter uns 60, R$ 70 salpicado em troco de correio que ele levava, coisas Isso para é colocar. bem uma característica dele herdada do Era, Boqueirós, é, né? Essa troça, essa é, brincadeira assim é. de, né, E a Maria de das Graças falou assim, eu falei, ironizar, ó, né? isso mesmo. Eu falei com a Maria das Graças assim, ó, enquanto eu vou folheando os livros, você olha debaixo do colchão para ver se tem dólares aí. Ela riu muito e vasculhamos tudo, olhamos tudo, embalamos, fotografei peça por peça. Primeiro, como estava disposto os objetos dentro das estantes. Depois, de todos os espaços, para que eu pudesse conseguir organizar minimamente nos espaços aqui, respeitando o gosto e a organização dele. E assim nós fizemos. Depois, para transpor da Casa da Cultura para o Centro Cultural, nós fizemos o mesmo. Fotografamos tudo como já estava para transportar. Tirar as estantes não foi muito difícil, porque tivemos que retirar todos os livros primeiro e os moços conseguiram carregar a estante sem desmanchar, de modo que foi assim maravilhoso, porque móvel não pode ficar desmanchando, porque ele fica mais bambo e pode Ah, acontecer de Rosinha, vamos adiantar uma curiosidade que eu tinha até guardado. Nós bolamos um roteiro, né, para essa apresentação é, nossa, e tinha uma parte que eu ia falar de curiosidades dos ah, espaços dos móveis. Conta também sobre aquela estante que ele montou com o Zé Abílio, né, que não tem prego. é, É uma é estante linda que verdade, ficava na é, copa, na sala de jantar do é, apartamento dele, e ela não aqueles tem prego. tem Imagina não, esse ela é engenho para fazer encaixada, essa estante, com as é, miniaturas, com as tacinhas, é, xicrinhas e é. miniaturas de louça. Aquela estante, Ninfa, é um eixo de carro de madeira que era puxado por bois. Ele pegou aquele eixo central que dava sustentação às rodas e à prancha do carro de madeira, pegou aquele eixo e fez as prateleiras
usou o eixo e fez as prateleiras para organizar. Então, a exposição das taças, das garrafas, dos presentes que ele ganhava, da coleção de livros que ele ganhava, a culinária que ele tinha lá, os livrinhos que ele guardava para poder fazer as receitas. E assim, o Bartolomeu, ele guardava tudo que todos davam a ele por toda a vida, era impressionante. Um dia eu disse a ele, Bartolomeu, mas você está guardando esse negócio de palha aqui? Isso não atrai inseto? Ele foi e falou assim, quando começa a esfarelar, eu sou obrigada a tirar do lugar, Rosa, mas eu deixo até chegar no fim. E realmente ele fazia isso. Os meninos da escola presenteavam ele constantemente com biscuits, com dobraduras, com coisas bonitinhas de papel que faziam homenagem a ele. Ele guardava tudo, tudo, tudo ele guardava, punha lá. E assim, foi difícil transportar? Foi difícil, mas também foi prazeroso, porque a cada vez que você mexe na obra dele, que você tira o livro do lugar, você descobre um outro livro que você não tinha visto ainda, você descobre um escrito que não estava. Por exemplo, dessa vez eu descobri várias aquarelas que ele ganhou de presente, que estavam guardadas com muito carinho, muito bem protegidas, e eu peguei e coloquei elas na moldura e coloquei lá no espaço dele, porque com certeza ele tinha um móvel que tem um segredo para abrir, e um dia ele me mostrou esse móvel. E falou assim, eu falei, Bartolomeu, mas como é que esse móvel abre? Não tem fechadura aqui nessa porta? Aí ele foi e falou assim: vou te mostrar. Aí ele me mostrou como é que abria. E dentro desse móvel, ele guardava as coisas que ele considerava muito preciosas. E essa moldura, essas aquarelas estavam lá dentro com muito cuidado. Então, eu não posso dizer agora o nome do autor, porque eu não estou aqui dentro do Centro Cultural, eu estou na biblioteca da minha casa. Mas em outra live eu direi o nome do autor das aquarelas. Mas são lindas as aquarelas, estão lá. Eu penso que ele ficaria muito feliz de vê-las na moldura, porque era a intenção dele colocá-las na moldura. Ah, Posso tirar? Rosinha, já que você não vai mostrar essas aquarelas, eu vou mostrar uma novidade que eu tenho aqui, que eu já te prometi doar aí para o Centro Cultural. Ah, Esse tá. tomates do vermelho amargo, Tomar. vou aproximar para vocês verem. Vocês sabem que eu moro no Rio de Janeiro e aqui as coisas vão ficando Olha assim, que legal. recebem muita umidade, né? Por causa da mata, do mar, das pedras. E é É. interessante porque aconteceu aqui um fenômeno com esse quadro, com essa pintura, que é da Marina Nazaré, de 2012. Ó, Essa aqui é a 14ª de 20 e se chama Vermelho Amargo. Ela fez exatamente ó. por causa do livro Vermelho Amargo do Em nome Bartolomeu. do livro. E começaram a Bacana. ficar mais intensas as manchas. Não sei se dá para vocês verem, né? Eu estou Dá aproximando para ver. Dá para bastante. ver. As manchas foram ficando mais intensas. Então, é como se fossem as nódoas de tomate na memória ou na faca que cortava essas rodelas de tomate, né? É. E quando a gente lê Vermelho Amargo, nunca é mais a mesma coisa, de fato. Não. Então, deixo É. vocês aí com essa novidade desses tomates aqui, do Vermelho Amargo, da Ah, artista mineira, amiga do Bartolomeu, da Marina Nazaré. isso aí. Então, Todos eu os queria moldes ler dele. mais um trechinho também daqui, ó, desse livro. Esse livro eu estava organizando enquanto ele estava vivo. O dia que ele foi É, convidado para participar dessa coleção, ele ficou muito assim, cheio de contentamento, porque era uma coleção da editora Objetiva que trazia autores assim clássicos, né? Tinha Manuel Bandeira, tinha João Cabral, é. e vários outros e várias outras autoras, né? Ana Maria Machado, ele ficou tão contente e me convidou para organizar.
E eu fui várias vezes na casa, no escritório dele, para separar os textos, mas não conseguimos concluir antes dele, com ele vivo, né? E depois É, foi concluído quando ele já tinha partido. Aí a gente teve um pouco de dificuldade com a identificação de alguns textos, com a cessão de direitos autorais pela família, etc. E são textos inéditos que estão aqui. Contos e poemas para ler na escola. A Editora Global está fazendo nova edição desse livro, tá? Aqui na capa está dizendo: todo livro literário me alfabetiza, que é uma frase dele. E ele é, gostou muito de ser convidado, porque era uma coleção elegante, com uma foto feita em estúdio. Ele fez uma foto especial para sair aqui. E eu vou ler um trechinho que fala de sonho de infância. Pensava que ia ser caminhoneiro como meu pai. Gostava muito de caminhão. Meu pai me ensinou a dirigir muito cedo. Botava a almofada ou travesseiro em cima das pernas dele, me assentava e me entregava o volante do caminhão. Eu brincava com aquilo, dirigia a vida inteira. Nunca soube de verdade quando aprendi, porque era aquela coisa do meu pai comigo. Senti um fascínio grande quando meu pai me levava para viajar. Gostava demais. No entanto, na infância, a escola me dava um medo danado, porque minha mãe dizia que eu tinha que estudar muito, muito tempo, assistir às aulas, ser bom aluno, para nunca ser igual ao meu pai. E o que eu mais queria era ser igual a ele. Então, tinha um medo danado de a escola roubar de mim a vontade de ser meu pai. A escola, para mim, foi sempre um lugar meio perigoso. Depois mudei de cabeça. É bonito ele é, falar é, desse paradoxo, né? Da mãe é ter um desejo, dele ter um desejo diferente, não que fosse desejo do pai, que ele fosse caminhoneiro, mas o pai o colocou para ver desse lugar, né? Para ver como era dirigir um caminhão. Então, é muito bonito ele revelar esse conflito que ele tem, né? Assim, o que que é, ele vai ser e o que que representava essa escola para ele, né? Como Bartolomeu era uma pessoa que estava sempre nos colocando para ver o mundo de outras maneiras, de outros lugares, questionar de outras formas. com Eu gosto certeza. muito desse trecho. Acho que ele justamente é o exemplo desse paradoxo da própria infância, né? Você tem algum É, trechinho aí que você quer ler também, Rosa? eu tenho um livro dele que assim, esse livro eu acho que ele não chegou a ver publicado. Ele escreveu, mas ele não chegou a ver publicado, que é O Fio da Palavra. Olha, gente, para mim é a obra mais poética, mais linda do Bartolomeu, que ele escreve assim, que a vida é um fio, a memória é seu novelo. Enrolo no novelo da memória o vivido e o sonhado. Se desenrolo o novelo da memória, não sei se tudo foi real ou não passou de fantasia. É muito poético, é muito bonito isso que ele fala. Ele fala assim, olha, sempre se penso, a ponta dos meus dedos coça. É como se uma infinita fila de formigas perfilasse entre meus dedos, com seu passo adocicado. Assim, eu tomo do lápis, enlaço com saudades das árvores, e as palavras surgem finas pela ponta da grafite. E vêm de muito longe as palavras. Dormem desde antigamente em mim. Elas surgem da memória, lugar em que a verdade e a mentira travam uma longa conversa, misturando o vivido e o sonhado. Ai, ler isto é como se eu tivesse ao lado do Bartolomeu, sabe? Ele ficava nostálgico quando ele chegava aqui, ele via os lugares e via que não estava aquela casa que ele costumava conhecer. Ô, Rosa, mas cadê a casa? A casa da dona Benedita? Não, a casa da dona Carmita? Mudaram a fachada.
Eu falei, não, não, renovaram, Bartolomeu, mas continua no mesmo lugar. Aí, em outro lugar, ele perguntava, ele lembrava de todos os lugares por onde ele passava e observava aquelas pessoas que não tinham desmanchado a fachada das casas do século XX, né? E aquelas casas com balaústes, casas com beiral, com telhas curvas ainda. E ele admirava, ele lamentou muito quando ele chegou e viu que tinham demolido a máquina, o local da máquina de pilar arroz. Você estava até com ele, Ninfa. O dia que ele fotografou o interior da máquina de pilar arroz, fez Sim, eu questão de estava aí, eu me fotografar. lembro, era na rua que chega o acesso, né, à Chega no casa, ao museu. Centro Cultural Bartolomeu Campos É. Queiroz. A máquina de pilar arroz, ele fez questão de fotografar a marca Zacarias lá na, na o selo de lata que ficava lá na máquina, ele fez questão de fotografar o espaço todo. Ele falou, mas como é que pode, meu Deus, como é que pode uma pessoa querer comprar para demolir isso aqui? Eu falei, Bartolomeu, infelizmente, isso é o tempo trocando a roupa do mundo, como você mesmo disse, porque as coisas vão mudando e as necessidades vão ficando diferentes, né? É isso aí. Então, queria agradecer a vocês aí que estão no YouTube, quem passou, quem está passando, Regina Porto, Andréia Klug, Rodrigo Reis, a Maria Eugênia Arruda, a Isabel Torres, a Bebel, né? A Dulce Eugênia Marinho, a professora Tânia Cristina, Nancy Lopes, Isabel Seto, a Marlúcia Santos, deixa eu ver mais alguém. Eu acho que eu falei todo mundo que se apresentou aqui no YouTube. Se eu esqueci alguém, me desculpem. Agradecemos muito vocês e a gente está aqui para divulgar a memória do Bartolomeu Campos Queiroz, a obra literária dele e o Centro Cultural localizado em Papagaios, Minas Gerais, aberto ao público. Rosinha, se alguém Também. quiser ir passear com a família, vai se hospedar no hotel, como é que a pessoa vai marcar e garantir que ela vai fazer a visita ao Centro Cultural? Como é que funciona isso? Ela pode Olha, chegar e o Centro Cultural está aberto? Conta isso aí para olha, o pessoal. de segunda a sexta-feira, o Centro Cultural funciona de 7 horas da manhã até às 5 da tarde, de segunda a sexta. Tem sempre, agora tem a Mislene, que é diretora de cultura, que trabalha lá, e tem a Ana Paula, que já trabalhava comigo na associação, e eu também. Os meus horários são picados durante a semana toda. Eu só fico o tempo integral segunda e quarta. Terça, quinta e sexta eu trabalho meio horário, porque eu também sou funcionária do Estado, sou Mas a supervisora de ideia ensino. seria dizer para as pessoas, elas precisam agendar e confirmar que estará Precisam, aberto, elas tá? precisam agendar, Passa o elas telefone, precisam. por favor, Rosinha. O telefone é 37 3274 2211. Fala com a Ana Paula, e a Ana Paula agenda uma visita guiada que eu terei um imenso prazer em fazer com vocês o dia que vocês quiserem. Às vezes as pessoas ficam querendo fazer as visitas aos sábados, mas nós não temos ainda estrutura para funcionar aos sábados e domingos. É projeto, sim, funcionar sábado e domingo, mas ainda não temos essa condição, Rosinha, porque pode repetir que eu vou escrever aqui no YouTube, no chat? Telefone do pode, Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz. 31. 37, Hum. 37 é o DDD, Ah, tá. 3274 Uhum. 2211. 3274-2211. Isso, Quando Clélia. for um grupo de crianças, de Não, professores, Rosinha, como quando funciona é um isso? grupo, quando é um grupo de crianças, nós já fazemos aqui de forma periódica visitas guiadas de todas as escolas do entorno e da cidade. Elas agendam com a Ana Paula previamente,
Sempre a visita dura 1 hora, eles vão às 8 horas, por exemplo, quando é 9, eles chegam de ônibus, quando é 9, a condução é por conta da escola e o transporte é por conta da escola. A Associação Cultural só oferece lá água, às vezes dá uma balinha, um pirulito, alguma coisa assim para as crianças, mas nós não temos como arcar com lanches. E nem temos onde vender lá dentro daquele espaço, por enquanto. De modo que as escolas fazem piquenique com os meninos lá, porque tem espaço que dá para isso, levam o lanche dos meninos, eles vão, fazem a visita guiada, Ah, tem o mas é bate... maravilhoso isso. Aí a É, escola é. organiza o lanche, porque hoje as E crianças às vezes têm as intolerâncias, né? Estou tem colocando um e-mail também. de contato também. Então, aí cada um leva seu lanche, ou a escola É, organiza isso. E é um e o meu lugar que telefone tem espaço para todo mundo sentar, tem tem, instalações boas, né, de banheiros, tem, tem sombra, tem árvore, tem muita é coisa muito boa para se aconchegante, ver e se fazer, né? é verdade. E assim, vai ser um prazer enorme, vai ser um prazer enorme receber qualquer pessoa que queira vir conhecer o Centro Cultural. É importante quem quer visitar fazer contato. Eu coloquei o telefone, coloquei o e-mail. Eu vou agradecer Sim. também a presença da Raquel Sampaio e Uhum. da Marta Gomes, a Martinha. E ela está perguntando: é no mesmo lugar que fomos, naquela casa? Então, É ao é lado. aquela casa antiga que está agora É, como Centro Cultural, a é, Casa de Cultura Dona Petita. O Centro é. Cultural é do lado, ele foi construído, tá? E é Isso, um é, espaço físico diferente, mas é ali naquela exatamente. mesma região. Então, Exatamente. Rosinha, antes de encerrar, você quer ler mais um trechinho para a gente celebrar a memória do nosso querido Bartolomeu? Olha, Eu então também eu tenho vou um trechinho aqui terminar. para ler. Eu vou. Então, lê o seu trechinho que eu vou encerrar com o fio da palavra. Tá, e O eu vou último ler do versículo. Olho de Vidro do meu avô, um trechinho que eu gosto muito. Então, A lê aí. cidade do meu avô se chama Bom Destino, cidade pequena e plana, cansada de tanta paz. Dormia cedo e acordava com o canto dos galos. Um rio com destino ao mar. Dividia a vila ao meio. Nunca fui capaz de entender esse nome. Meu avô era bem destinado. Não dormia sem pensar no amanhã. Minha avó dizia que a Teresa, viúva do Gonçalo, fazia a leitura do destino nas cartas. Podia trazer de volta a pessoa amada. O mundo deveria se chamar Bom Destino. É um nome bonito para quem está aqui só de passagem. Como somos todos passageiros, a terra toda deveria ser um bom destino. Meu avô tinha tanto amor pela vida que não queria sair de seu destino nunca. Não sei se pedi a Deus para viver 7 vidas com fôlego de 7 gatos. E é assim que eu me despeço de vocês com esse bom destino, como ele fala, que a nossa vida seja um bom destino, que nem essa cidade do vô Sebastião, o vô do olho de vidro. Agora eu passo para a Rosinha. Em minha memória, ainda do livro O Fio da Palavra, em minha memória, eu posso cultivar um jardim. Entre pedras brotam miúdas flores, pequenos ramos, brandos perfumes que o vento leva. Um riacho corre ligeiro entre o verde, lavando minhas saudades do mar. Saudade lavada se torna mais alva, como a espuma do sabão. E as águas cantam uma cantiga molhada e clara que só o silêncio da memória escuta. Uma vasta grama ampara meu olhar, jardim afora. Eu me assento na sombra da memória e deixo meu pensamento pensar sem limites. Minha memória desconhece as fronteiras por ignorar seu tamanho. Viajo sem passaporte para depois de mim, para dentro de mim, para além do sonho, o miolo do mundo. Chego a morar em terras alheias, falando outro alfabeto.
a fantasia me cede passagem. É, Demais, né? Gente é lindo. querida, obrigada, Rosinha, meu grande abraço, meu beijo. Você, Muito meu bom poder também. celebrar 80 anos de Bartolomeu com vocês, né? Essa Verdade, facilidade da verdade. internet, Rosinha em Papagaios, eu no Rio de Janeiro, vocês, cada uma aí na sua cidade, no seu canto, É, e a gente lembrando é, esse grande autor, esse grande poeta. Mês que vem tem mais, acompanhe a gente pelo Instagram, que a gente vai anunciar novo encontro para celebrar 80 anos de Bartolomeu. Beijo, é. gente!